A primeira pergunta que eu queria dizer sobre a N128, artigo 279, parágrafo único, que diz o que é considerado como alteração do ambiente de trabalho. A pergunta ficou confusa realmente. Então vamos lá. O Yuri tinha feito uma pergunta, agora ele fez uma citação ao item da norma. Vamos ver o que a IN 128 fala nesse artigo que ele está citando aí. Porque de cabeça eu lembro que eu confesso que eu não sei, tá, Yuri? Vamos abrir lá. Artigo 279 da IN 128, parágrafo único. Para efeito disposto... Ah, tá. O artigo 279 da IN 128, Yuri, ele está falando do LTCAT, ele fala do LTCAT extemporâneo. Então, ele fala assim, ó, serão aceitos o LTCAT e os laudos mencionados, emitidos com data anterior ou data posterior ao exercício. Então, o que ele está falando? Ele realmente está falando da validade do laudo. Olha, o LTCAT ele vai ter validade desde que não altere, ele traz aqui, desde que não haja alteração no ambiente de trabalho. Tá? Aí ele traz um parágrafo único, o que é a alteração do ambiente de trabalho. Mudou o layout, substituiu máquinas e equipamentos, implantou um EPC, né? E colocou lá o alcance dos níveis de ação estabelecidos na legislação trabalhista. Então, o que acontece? Se mudou o layout, imagina o seguinte, eu fiz um LTCAT, mudou o layout da empresa, acabou, eu tenho que fazer outro LTCAT. Seja da empresa inteira, ou seja só daquele setor, ou só daquela função que foi impactada por aquela mudança do layout, tá? Porque a norma permite o LTCAT coletivo ou individual, não tem problema. Mudou somente o setor de manutenção? Por que eu vou elaborar o LTCAT de novo da empresa completa? Vou elaborar somente do setor de manutenção. Então, mudou o layout, o LTCAT perdeu a validade, eu tenho que atualizar, tá? Substituiu máquina, trocou de máquina e equipamento, acabou, eu tenho que atualizar o meu LTCAT também. Implantou um EPC, tem que atualizar o meu LTCAT. Aí quando ele trouxe aqui, Yuri, alcançou o nível de ação, imagina a seguinte situação. Você avaliou uma função, tá? Você avaliou uma função que você, por exemplo, identificou que não tinha risco de ruído. Ou, sei lá, você fez uma dosimetria de ruído e o resultado da dosimetria ficou abaixo do nível de ação. Você não reconheceu o risco. Porém, durante a atividade, durante o dia no ambiente, as máquinas começaram a fazer mais barulho do que faziam antes. Aí você refez a dosimetria de ruído e você viu que a dosimetria alcançou o nível de ação. Então, o seu LTCAT está desatualizado, você precisa alterar. Porque, pensa comigo, Yuri, pode haver situações em que não houve mudança no layout, não houve mudança de máquinas e equipamentos, não houve implantação de EPC, mas mudou o risco. Por quê? Equipamento que fica velho, ou que não faz manutenções periódicas, tende a gerar mais risco. Então, imagina, sei lá, eu tinha uma furadeira que não fazia barulho, né? Ou que o ruído não ultrapassava o nível de ação na exposição diária do trabalhador. Só que conforme ela vai ficando velha, ela vai gerando mais barulho, mais ruído, e, sei lá, daqui 3, 4, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, por falta de manutenção preventiva ou corretiva, aquele equipamento produziu mais ruído, alcançou nível de ação, o meu LTCAT perdeu a validade. O que eu tenho que fazer? Um novo LTCAT. Então, não houve alterações nos ambientes de trabalho, no layout, no maquinário, nos EPCs, mas houve alteração no risco, que é o quê? Alcançou o nível de ação, eu tenho que atualizar o meu LTCAT. Então, esse artigo 279 da IN 128, ele traz esse tipo de entendimento, tá, Yuri? Lembrando que isso vale para o LTCAT extemporâneo, que é quando eu faço o LTCAT hoje, que vale para o passado, e também quando eu uso o LTCAT contemporâneo. O meu LTCAT contemporâneo, ele continua tendo validade se não houver alteração nessas condições ali. Beleza?